João, quando quiseres, podes começar. Já está a Então, gravar. bom dia a todos mais uma vez. Recapitular só um bocado o que falámos. Portanto, o que nós vamos falar hoje é de DNS Protection, o que é, para que serve, perceber como é que se processam este tipo de ataques e que defesas é que existem para limitar os danos desta ameaça. E eu vou tentar ser o mais sucinto possível, sem grandes floreados, sem coisas confusas e dar-vos aquele essencial que vocês precisam de saber para falarem com um cliente vosso. Ahm, a minha aventura hoje. Eu queria ter o meu ecrã completo, peço só desculpa, ok. Portanto, a minha aventura hoje começa por dar-vos os fundamentais. E os fundamentais é assim: primeiro, o que é DNS? Ahm, Quando os nossos utilizadores, estejam eles em casas, ou dentro das nossas empresas, usam workstations, devices móveis, computadores, ou quando um servidor nosso ou uma máquina nossa tenta aceder a uma atualização de conteúdo da mesma, ahm, eles tentam. Quando tentam aceder a uma atualização de conteúdo ou estes utilizadores tentam aceder ao browser da internet, o que eles, na verdade, estão a fazer no endpoint deles é digitar um código HTTP que começa por www. Qualquer coisa. Mas, na verdade, o que está a acontecer é que há um contacto a ser feito para um endereço onde este site está de facto alojado. Ou seja, www. Qualquer coisa é um alias, é uma alcunha, uma forma mais simples para nós todos nos lembrarmos de que conseguimos dar uma morada que realmente é física. É como não dizer o João mora na rua X, YZ, com o código postal YZ, é dizer a casa do João, por exemplo. E uma das coisas boas que a internet tem é que a internet percebeu que se nós tivéssemos que nos lembrar de todos os sítios web que vamos visitar através deste set de quatro casas distribuídas por pontos, provavelmente a internet não tinha proliferado porque era impossível uma pessoa lembrar-se nisto. Portanto, quando nós digitamos www. Qualquer coisa, esse código na verdade corresponde a um endereço físico onde está a informação que nós queremos ter. Quem é responsável por isto é o protocolo DNS. Portanto, o protocolo DNS é um protocolo que, através da digitação de endereços HTTP, converte HTTP em IP. Ok? Isto é muito usado, como eu disse, para duas coisas. Quando nós digitamos um website para acedermos realmente ao web server, seja ele onde estiver, seja um web server físico, cloud, esteja num AWS, esteja on-premise, o que for, para nós acedermos a uma determinada máquina. O B, quando nós queremos um programa nosso quer descarregar uma atualização, ele vai apontar para um website onde estará essa atualização que está realmente no IP. E, portanto, a conversão disto é automaticamente feita por protocolo DNS e está a cargo de um conjunto de máquinas que se chamam DNS servers, que estão distribuídas pelo mundo fora, cujo trabalho é lembrarem-se qual é aquele HTTP e a que é que corresponde aquele IP. Elas lembram-se porque quando nós registramos um domínio submetemos isto e também porque elas já foi pesquisado anteriormente ou por nós, utilizador, ou por outros utilizadores. Portanto, o protocolo DNS é o responsável por esta tradução. Após o contacto com o IP em questão, a nossa máquina estabelece uma espécie de túnel com a máquina conectada, ahm, no qual ela tem carta branca para nos enviar literalmente o que quiser. E isto responde à nossa segunda pergunta do dia, que é: porque é que isto é relevante? Ah, Ora bem, geralmente, que informação é esta que esta máquina nos vai enviar? Geralmente, esta informação seria os conteúdos que nós pedimos para ver, portanto, a informação do website, ou da aplicação que nós queremos consultar. Também importa dizer que com o evoluir da tecnologia, e o evoluir das tecnologias é, claro, um grande responsável pelas ameaças que nós vemos hoje em dia, houve um complicar dos dispositivos móveis. Os computadores não são todos iguais, como eram há 20 anos atrás praticamente, e, portanto, essa variação fez com que o web server destino queira pedir outras coisas, se calhar para demonstrar a melhor versão do website ou da informação que nós queremos. Uma das coisas que ele nos pede é quais é que são os protocolos com que esta ligação está a ser feita, qual é o tamanho do meu ecrã ou resolução, para ele me conseguir demonstrar uma versão mais otimizada do meu website. Com o avanço das redes sociais e mais uma vez o avanço da tecnologia, isto evoluiu um pouco.
E evoluiu para me pedirem cookies, metadados, análise comportamental e histórico de navegação. Ou seja, isto passou de eu quero aceder ao www.minitel.pt, que é o 192.168.01.03, e o 192.168.01.03 vai estabelecer uma conexão então com a minha máquina, que é o 192.168.01.05, por exemplo, ahm, e vai enviar o conteúdo que eu estou a pedir para ser. Passou para, ok, eu vou-te enviar o conteúdo, mas tens HTTP, HTTPS, qual é o tamanho do ecrã que tu tens? Porque eu tenho uma versão mobile, tenho uma versão para desktop e tenho uma versão para monitores grandes, por exemplo. Ahm, e depois para, ok, tudo bem, mas eu tenho ads no meu site, eu quero saber onde é que tu andaste, que sites é que tu visitas, se tens autenticações em outros sítios que eu possa usar no meu website, e portanto complicou-se muito. O que é que esta troca de informação entre quem acede a um conteúdo e quem envia de volta o conteúdo em si. Assim, mesmo que eu ignore que este ponto é extremamente abusivo, ou seja, que pedir o meu histórico de navegação sem a minha autorização, e de facto é sem a minha autorização. Às vezes pedem-me quando eu faço estes eventos, eu posso fazer no fim, que eu faça a experiência com aquele analisador da DNS que eu mostrei anteriormente, se eu puser que não aceito os cookies, por exemplo. Pouco ou nada muda. Portanto, eu posso discutir que realmente isto é extremamente abusivo, mas eu acho que o foco aqui é nós percebemos que o problema inerente é assumir, é que nós estamos a dar carta branca neste canal, porque ele é assim feito, para que o destino nos transmita o que ele quiser. É uma máquina que está a contactar um web server e está a pedir conexão. Assim que a conexão é aceita do outro lado, implicitamente, nós estamos a dizer que isto é seguro porque o pedido de contacto foi de facto nosso. Ahm, e isto é pior porque toda esta transação que eu mostrei assume que o nosso target é legítimo. Mas e se o nosso target não for legítimo? É que o problema é que com o aumento da navegação web e acesso a tecnologias, nós incorremos cada vez mais em ameaças, nomeadamente websites ou aplicações que não são o que dizem ser, ou websites ou aplicações que foram adulterados na sua origem porque foram infectados, às vezes porque não sabem. E isto faz com que este canal DNS possa ser abusado, ainda mais do que já está a ser, por outros atores que o podem usar para veicular ameaças. Portanto, estes veículos podem usar o canal DNS para passar outro tipo de instruções, tais como mostra-me qual é a tua rede, que utilizadores é que estão ligados a ti e onde é que eles estão, qual é o IP deles, qual é a versão do teu sistema operativo, quais são os dados da tua sessão que eu posso querer roubar, como também pode ser, olha, tens aqui uma ordem para descarregar este ficheiro e para instalar esta extensão. Portanto, a partir de um duplo princípio aqui para explicar a origem disto, que é, nós criámos um canal de confiança. Esse canal de confiança começou a ser abusado. E depois de ser abusado, foi completamente tornado perigosíssimo, porque ou porque há servidores web que estão a ser corrompidos, e por exemplo o cross-site scripting, que vocês podem falar também conhecido como XSS, é um exemplo disto, é quando eu corrompo um servidor web e planto lá código que o faz veicular ameaças sem sequer que o dono saiba disso, ou eu ter, por exemplo, servidores web que são sites que não são aquilo que dizem ser, e honestamente, que eu vejo as pessoas, por exemplo, às vezes fazerem compras no Instagram por verem a quantidade de anúncios que recebem disso, muitas daquelas lojas não são lojas reais, são coletores de dados, vendem produtos indiferenciados. Às vezes as pessoas, porque é que esta loja vende um produto exatamente igual a estas 8 lojas? Ela vai mandar um produto real. Algumas mandam, outras não, mas normalmente elas vão mandar um produto. O problema é que o objetivo daquilo não é eles compraram aquele produto a um outro website e só estão a fazer um forwarding. O objetivo real daquilo é colher dados e preparar o veicular ameaças que pode acontecer naquele momento, ou mais tarde. Portanto, o facto deste canal ser um canal transparente que parte de um ponto implícito, que é eu quis contactar um sítio, pelo que o que vier dali estamos a aceitar, é simplesmente uma aplicação de uma máquina, que é um browser, a fazer o trabalho dela, que é ligar a minha máquina à máquina destino, através da web. A partir desta noção, cria-se uma zona branca, uma zona cinzenta no que toca aos cookies, os metadados, a análise comportamental e o histórico de navegação, e uma zona completamente encarnada, que é quando o web server destino nos manda fazer ações que talvez nós não quiséssemos fazer ou que provavelmente não queríamos fazer numa situação normal.
Portanto, tenta explicar um pouco o que é o DNS. O DNS é o protocolo responsável pela conversão de endereços HTTP em IPs, é feito por servidores DNS, e o canal DNS é o canal, o túnel que se estabelece entre a minha máquina e o web server destino e que dá a todo o tipo de trocas de comunicação, umas legítimas, outras menos legítimas, outras que não são legítimas de todos, e de facto nos põe em xeque. Qual é a consequência? Que é a terceira pergunta do meu slide. Bom, obviamente que não é nada de bom, não é? Honestamente, é um porradão de ameaças possíveis naquele momento e no futuro pondo as defesas em xeque. Pior, a transferência dos dados que nos podem pôr em risco para agregadores centralizados ou que nos vão atacar ou que vão mais tarde revender a nossa informação. Portanto, a partir desta noção, eu posso ter um conjunto de coisas que me pode acontecer. Por exemplo, a partir do momento em que houver um web server que me mande descarregar um ficheiro, às vezes de forma silenciosa, eu sujeito-me praticamente a todos os tipos de malware. Existe um malware muito conhecido a passar por este tipo de casos, que é o spyware, que é quando eu tenho aplicativos nos devices que gravam, por exemplo, cartões de crédito, ou gravam movimentos de ecrã, ou gravam passwords, que normalmente entram por este tipo de canal. Outra coisa que muito aconteceu nos últimos 3 anos foi o cryptojacking. Temos empresas, e eu vi bastantes em Portugal nos últimos 3 anos, com servidores que tinham crypto miners a fazerem mineração de bitcoins usando os recursos daqueles servidores. Eu já sei que a comunidade de crypto miners, que eu já tive esta discussão, vai-me dizer que é uma coisa que é inócua e que não faz mal e que até permite, como eu já ouvi uma vez, poupar eletricidade do planeta. Está certo, mas não pode estar certo uma pessoa usar a capacidade dos servidores de uma empresa, primeiro abrindo essa porta, porque quem abriu essa abre muitas outras, e segundo, eu não posso usar a capacidade de uma coisa que eu não é minha para fazer coisas que eu quero sem que essa empresa seja tida nem achada nisso. Outra hipótese é a transmissão de ransomware, que também acontece muito por browser, como vimos muitas vezes. De resto, depois há todo o tipo de ataques que tocam em browser. Portanto, uma extensão maliciosa que venha descarregada permite adulterar o que nós vemos e o que fazemos. E é aqui que normalmente, quando há aqueles ataques de pagamento onde os IBANs são trocados, é assim que acontece. Outra coisa que aconteceu muito, por exemplo, no Covid foi o cookie replay, que é quando eu uso cookies que estão autenticados. Portanto, um cookie tem a minha sessão no website, por exemplo, na Amazon, tem a minha password e é como eu consigo, através de chegar lá e clicar, já tenho a minha password gravada. Se me roubarem um cookie e reproduzirem a sessão no mesmo website, eu posso me autenticar com dados de outra pessoa, a partir só daquele ficheiro. Outra coisa que acontece muitas vezes é roubo financeiro e de credenciais, roubos de cartão de crédito, muitas vezes com recurso a keyloggers, por exemplo, adulteração de transferências bancárias, com recurso a extensão maliciosa. Um, roubo de plataformas e tecnologias quando eu vi muitas vezes. Portanto, o ponto que eu quero dar neste slide é como é que uma coisa que todos usamos no dia a dia, que achamos até ser inocente, acaba por abrir um vetor de ataque gigantesco na nossa companhia, seja porque os utilizadores estão a navegar nos websites, seja porque até aplicações dos nossos devices estão a contactar targets externos para fazerem atualizações. Um, e abrindo esse flanco, existe um canal onde o que vier dali, de facto, passa se não houver um controle em relação a isto. Ora bem, a pergunta que as pessoas normalmente me fazem é: então, mas o que é que o antivírus está a fazer neste tipo de casos? Isso é uma excelente pergunta. Quem assistiu ao meu webinar da semana passada, sobre Malwarebytes, nós apresentámos uma ideia que foi o Kill Chain. E o Kill Chain é todas as fases que existem de detecção de uma ameaça, as conhecidas, divididas por várias fases. E o que nós explicámos durante essa apresentação é que a atividade do Endpoint Security começa na descarga do ficheiro. Ou seja, só a partir daqui é que o Endpoint Security pode fazer alguma coisa. Normalmente, através da análise do ficheiro, é que ele começa a ver se já sabe se aquele ficheiro é bom ou não. Se não, deixa-o passar. Antivírus como o WebRoot, por exemplo, começam aqui na filtragem de websites porque filtram o URL. Mas toda a parte do processamento do malware no pré-execução e no pós-execução é feita depois da descarga do ficheiro. E, portanto, antes do ficheiro, pelo menos da descarga ser solicitada, que é a altura em que o endpoint o analisa, a atuação do endpoint não existe, porque o endpoint existe para analisar um ficheiro e depois as reações dele, sejam elas quais for, se não havendo ficheiro, o endpoint não está a fazer nada. E aqui eu gostava de me focar numa coisa, que é o espectro de eficácia do endpoint security.
Ou seja, a diferença entre o pior endpoint security que existe no mercado e o melhor endpoint security que existe no mercado em termos de taxa de detecção é 87 para 98%. Ou seja, nós estamos a discutir 11%. Isto é importante. Se forem poucos ficheiros que nós estamos a descarregar, esta diferença um bocado dilui-se. Ou seja, se a minha empresa for alvo de tiver que descarregar 10 ficheiros por mês e a minha eficácia for 87 ficheiros ou 98 ficheiros, aquilo que passa é muito pouco. Se eu tiver que descarregar 100 ficheiros, por um lado, é a diferença entre passar em 13 ou passar em 2. Já começa a ficar mais relevante. À medida que os nossos utilizadores estão a navegar cada vez mais na web, estão a aceder a mais ficheiros, trocam mais e-mails, têm muito mais contacto e realmente todos vemos isso, porque o espaço em cloud e nos computadores não para de aumentar nos devices todos. Então, a exposição a estes ficheiros faz com que este percentual seja de facto posto em teste. E, portanto, é preciso ter alguma atenção à taxa de detecção dos endpoints, mas é preciso ter especial atenção que quanto maior tráfego, mais esta taxa vai ser posta em xeque. E aqui é que os DNS filters entram em posição. Portanto, o que faz um DNS filter essencialmente, e é o que vamos responder neste slide, portanto, o que é um DNS filter e porque é que eu preciso dele? Um DNS filter é uma ferramenta que permite auditar contactos com uma determinada máquina pelo canal DNS. O que é que ela faz? Ela faz três coisas. Primeiro, ela filtra o tráfego DNS consoante a reputação do IP. Portanto, quando eu acedi a um servidor de destino externo, ou o que for, e aquele servidor de destino me disse, ok, tudo bem, eu vou-te mandar estas coisas, o que acaba por acontecer com o DNS Filter é, ele faz três formas de controle do tráfego que vem dali. Primeiro, de onde é que isto vem? Qual é a reputação disto? Se é maliciosa ou não. Se o IP for malicioso, acabou ali o contacto e eu não recebo aquilo imediatamente. Inclusive, não me deixa aceder àquele website. Que é uma coisa que as UTMs, por exemplo, as seguranças de rede, já faziam há muitos anos, através de reputações externas. O problema é que nos últimos anos, a maior parte dos ataques que vieram pelo canal DNS, curiosamente mudaram de serem IPs maliciosos para serem IPs que naquela altura são legítimos. Isto acontece por duas razões. Uma, porque é a coisa mais fácil uma pessoa começar mudar de IP e começar um website novo. E portanto eles crescem como cogumelos. Ok, cresceu, foi invalidado, mas é como dizem do Sporting, não é por cada um que se deitar, o outro se levantará. É a mesma coisa, cada IP que é flagged como malicioso, não sei quantos se levantam todos os dias e a situação vai ser pior, porque nós vivemos com IPs de 4 casas, porque é IPv4, e agora quando for o IPv6, todas estas bases de inteligência vão pura e simplesmente perder a sua relevância e vamos começar muito atrás nessa defesa. E, portanto, a reputação do IP é um mecanismo do DNS filter, embora também fosse um das seguranças de rede e é o menos eficaz. Um, o mais eficaz é o seguinte, que é os web filters o que fazem é, através das suas bases de inteligência, olham para o que é que aquele website me está a pedir. E se aquele website me está a pedir coisas que normalmente não deveriam ser pedidas, ou naquela construção daquele website, por exemplo, ou porque que eu não quero dar aquilo, por exemplo, o website pediu-me um mapeamento de rede, o DNS Filter corta-lhe o pio. Não o bloqueia inteiramente, simplesmente corta-lhe o pio. Bloqueia-lhe aquele dado e diz: não, senhora, não vou dar coisíssima nenhuma e prossegue lá com o que tens que me dar, porque esta tua rotina vai ser desarmada aqui e agora. Eles fazem outra coisa, que é eles pesquisam a autenticidade dos websites em questão. Nomeadamente, eu ter um website que me diz que é da Microsoft e eu verificar que o IP não é um IP que tenha conhecido de Microsoft. Os IPs da Microsoft começam todos por 53. Se não houver um IP da Microsoft, eu sei que automaticamente, se não começar por 56, eu sei que aquele site não é um site da Microsoft. E isto tem sido muito útil, por exemplo, com aquelas fraudes que vêm por e-mail e diz que é o Teams que tem que ser atualizado ou que tem que ser refeito reset na conta da Microsoft. As pessoas clicam e vão parar uma página que parece a Microsoft, mas não é a Microsoft. O DNS Filter o que diz é: não, senhor, esta página não é a Microsoft, ele está a dizer que é este serviço, mas o IP não corresponde. E a terceira coisa que eles fazem é a quarta coisa que eles fazem é permitem-nos bloquear por categoria. Até pode ser que os sites sejam muito legítimos, mas eu se calhar não quero os meus utilizadores a verem pornografia na hora de trabalho, por mais segura que ela seja. E portanto eu por isso simplesmente quero bloquear essa categoria e não deixar os meus utilizadores verem, que foi uma coisa muito útil, particularmente com o teletrabalho e com o Covid, pois as pessoas começaram a usar computadores de trabalho porque estavam em casa e por mais que
ponham o dedo no utilizador, as pessoas são humanas e as pessoas fazem coisas que são pura e simplesmente estúpidas, é verdade. Eu sou suposto saber o que é que está a fazer e Deus sabe que eu também as faço. Portanto, uma pessoa tem que perceber que o nosso trabalho enquanto IT providers não é dizer que se os utilizadores fazem isso, a culpa é dos utilizadores. O nosso trabalho é evitar isto a todo custo e, portanto, temos que prever o pior. Uma das coisas que os DNS filters fazem também é permitir o bloqueio por categoria. Portanto, em suma, um DNS filter é um software, pode ser uma característica encarada em software ou parte de uma segurança maior, que vai auditar os contactos com as minhas máquinas que são feitos via IP, nomeadamente no canal DNS, e vai perceber o que é que o IP do outro lado me está a pedir. E faz o controle em 4 crivos. Crivo número 1, qual é a reputação deste IP? É malicioso ou não? Se não for, ok. Número 2, qual é a construção de que está aqui? Ele diz que é Microsoft e tem um IP Microsoft ou não, por exemplo. Ele tem certificados SSL expirados e é de uma indústria, por exemplo, que tenha que ter SSL, por exemplo. Terceiro, o que é que ele me está de facto a pedir? Qual é o comportamento dele? Ele está-me a pedir para eu descarregar ficheiros, ou para eu instalar extensões, ou para eu mapear a minha rede. E eu não quero fazer nada disto, muito menos desta fonte. E número 4, permitam um IT manager nos seus clientes dizer, ok, eu quero criar aqui um conjunto de categorias que, independentemente do que a base de inteligência está a fazer por mim, estar a bloquear estas coisas maliciosas, os meus utilizadores não querem ver, os meus utilizadores não querem os funcionários acederem, por exemplo, a redes sociais durante o dia de trabalho. Bloquear essa categoria. Eu não quero que eles acedam nos computadores de trabalho, por exemplo, a determinados sites. Eu não quero que eles façam seja o que for. Portanto, eu posso fazer bloqueio por categoria numa característica que normalmente se chama web filtering. Qual é o resultado prático disto? O resultado prático disto, como devem imaginar, é um aumento de segurança. Mas de facto através de duas coisas. Primeiro, ele reduz a informação que os utilizadores efetivamente veem e os riscos que eles correm. E segundo, ele reduz os vetores de ataque, porque impede todas aquelas ordens de DNS de acontecer. Naquele exemplo que eu mostrei há bocado e que posso voltar a mostrar no fim se quiserem, sobre o analisador, se eu tivesse um analisador de DNS ali, aqueles olhos encarnados, ou a grossa maioria deles, se não todos, por simplesmente não se manifestavam, o que tinha dois efeitos. Um, não me punha em xeque e não me recolhia as informações, e dois, tornava a minha navegação muito mais rápida, porque todas aquelas solicitações para exibir anúncios eram por e simplesmente zeradas, eu não via advertising nos websites, e a minha navegação ficava mais fácil, porque quando eu carrego um website, tenho que carregar aquela porcaria toda que não foi de facto o que eu queria ver na maior parte dos casos. Mas a estatística da indústria diz que quando eu uso um DNS filter, eu corto em 80% o tráfego que chega ao endpoint security. Ou seja, ao eu usar esta camada que filtra os contactos que mais tarde poderão ou não dar em descarga de ficheiros, eu tiro 80% dos ficheiros que de facto chegariam ao endpoint security e que eram maliciosos, porque eu filtro as fontes maliciosas à cabeça ou eu filtro a descarga de ficheiros não solicitada. Ora, se nós formos à nossa estatística de o pior endpoint de mercado e o melhor endpoint de mercado variarem estes 11%, se eu tirar 80% dos ficheiros que chegam assim, então nos nossos exemplos, se eu tivesse 100 ataques por mês, 100 ficheiros descarregados por mês, na minha empresa toda, no soma dos meus computadores, eu tinha uma diferença entre 13 e 98. Se de facto eu cortar isto em 80% com DNS filter, já só me chegam 20. Portanto, a diferença, obviamente, que é abissal. Estamos a falar de 2 ou de menos de 1, por exemplo, ataques. Ok? Portanto, só para percebermos como é que um DNS filter nos ajuda realmente. De facto, a Minitel representa duas soluções que têm produtos DNS filter complementares, a Malwarebytes e a WebRoot. Nós temos um seminário na semana passada sobre Malwarebytes e explicámos as diferenças entre Malwarebytes e WebRoot e o que é que elas têm em consonância. Mas de facto funcionam da mesma forma, que é, tem um agente que é um endpoint, tanto o WebRoot como o Malwarebytes, e eu posso licenciar um DNS filter em cima. Os DNS filters de uma e de outra vão trabalhar da mesma forma, portanto tem uma base de inteligência. Malwarebytes, como explicámos, muito mais assente numa base manual e numa equipa de cibersegurança, como é um modelo que tem, por exemplo, a Sovos. A WebRoot, uma base muito mais cloud-based de inteligência artificial, portanto, depende onde é que eu quero pôr qual é a fasquia de clientes que eu tenho e o preço que eles de facto vão pagar pela solução. Mas isto para explicar que isto é um add-on que se mete a um endpoint, usa o agente do endpoint normalmente, e através disto permite melhorar a proteção do endpoint, adicionando um layer extra de segurança. Eu vou voltar a demonstrar aquilo que eu disse no primeiro slide, só para sairmos daqui com as ideias arrumadas de uma forma mais rápida. Portanto, ao fim e ao cabo, quando os nossos utilizadores pretendem aceder através de um website a um
um destino web, esse destino web pode ser legítimo, pode ser malicioso ou pode ser corrompido. E o canal que passa entre os três é exatamente o mesmo dentro do meu acesso. E aqui eu posso fazer várias coisas. Estes pedidos que me voltam do Web Service Destino podem ser pedidos de informação, como por exemplo qual é a tua resolução do ecrã, quais são os protocolos que estás a usar, como podem ser outros pedidos que eu se calhar já não acho tanta piada, como cookies é que tu tens, e pode dar ameaças, por exemplo, como cookie replay. Onde é que tu andaste, quais é que são os teus dados de navegação, o teu histórico de navegação, isso pode dar origem a malvertising, que é quando mostram websites e advertising space que por isso simplesmente não corresponde. Pode dar origem a um pedido de descarga de ficheiros, que pode ser uma extensão maliciosa, por exemplo, pode ser login de cartões de crédito através de spyware, pode ser ransomware, pode ser cryptojacking. Um, Preenche um formulário ou dá-me informações, que pode dar asa phishing clássico, por exemplo, roubo de credenciais ou roubo financeiro, ou então mapeamento de rede. Mostra-me onde é que estes utilizadores todos que estão atrás de ti estão, qual é o IP deles, qual é o sistema operativo deles, para eu poder mais tarde lançar um ataque, porque eu tenho os IPs deles, é só uma questão de perguntar as portas que estão ou não estão abertas, até porque eu sou o sistema operativo deles. Portanto, cheirar aqueles servidores SQL, por exemplo, é a coisa mais fácil do mundo, ou web servers ou até application servers, porque isso já me veio definido pelo sistema operativo deles. Eu vi que tem Windows Server ou tem SQL Server, e é só uma questão de, através de um bot, eu começar a fazer perguntas de portas é que estão abertas e enviar ataques para lá. Isto pode dar origem a ameaças como sniffing, como spoofing. Sniffing, quando eu vou à procura numa rede um, de informação dentro dela. Spoofing, quando eu alimento informação errada à rede para ela se abrir. Ou DDoS, quando eu simplesmente reencaminho um porradão de tráfego para um data center com o exclusivo objetivo de o desligar. Ora bem, tudo isto passa pelo mesmo canal, como eu expliquei. E um DNS filter o que faz é, de facto, constituir uma defesa para isto, validando se o IP onde o website está ou a aplicação é malicioso ou isso sim bloqueia o tráfego. Verifica as ordens de DNS do website, detecta as ordens maliciosas, portanto, se aquele website me está a pedir, é suposto ele me estar a pedir ou não, e bloqueia as mesmas, independentemente do IP ser legítimo ou não, e permite-me a mim filtrar por categoria. Se eu, como administrador IT, eu por simplesmente quiser filtrar, como eu expliquei, quero terminar determinadas categorias que eu não quero que os utilizadores vejam e, portanto, independentemente de elas serem seguras ou não, eu acho que podem dar lugar a comportamentos inseguros ou, na pior das hipóteses, se calhar, perda de produtividade. E, portanto, eu quero impedir que isso aconteça. Isto é a ameaça DNS e isto é o que um DNS filter faz de facto para me defender. Nós, no webinar que temos a semana passada, em que falámos de Malwarebytes, nós comparámos as nossas três soluções de Endpoint Security, tanto a Viper, a Webroot, a Malwarebytes e a Viper. Explicámos as diferenças na base de detecção das mesmas, nos sistemas operativos suportados, e vemos que elas têm um módulo DNS que é compreensivo, à exceção da Viper, porque a Viper tem um módulo DNS já incluído no endpoint, por isso é que o endpoint é brutalmente, por isso e por outras razões, é que o endpoint é brutalmente um, mais caro. Embora eu discuta que o módulo DNS da Viper não é tão eficaz como o módulo standalone, porque uma boa coisa que eles tentaram fazer foram inovadores quando o tentaram fazer, mas tentaram combinar aquilo no endpoint e eu acho que o produto magoou-se um bocadinho em termos de base de inteligência por causa disso, enquanto se o tivessem isolado. Agora, na Webroot e na Malwarebytes, é uma proteção que vocês licenciam em cima do endpoint que vocês têm usando o agente do endpoint que já está nos vossos clientes. Portanto, quem tem o Webroot nos seus clientes tem uma consola de gestão, pode simplesmente ativar o DNS. O DNS vem com políticas padrão, depois podem ser configuradas, podem pedir a nossa ajuda para isso. E também permite o bloqueio de categorização, mas na essência a base de inteligência vai fazer esta detecção automatizadamente, sem precisar de grande input. Pronto, esta é essencialmente a minha apresentação de hoje. Um, não sei se alguém tem alguma pergunta para me fazer, se querem ver uma demonstração disto a acontecer como eu fiz no início do seminário. Eu vou ativar os microfones para todos, que assim é mais fácil. Se alguém tiver alguma questão, pode fazê-lo através do microfone. Eu tentei fazer isto hoje resumido exatamente ao essencial, sem me alargar muito, porque é 2 de maio, as pessoas vieram num fim de semana grande, é de manhã. Sexta, aproveito também para dizer que sexta vamos ter a demonstração da consola de Malwarebytes. Vai ser o António Adala, que é o nosso pré-venda e responsável por esta área também em cibersegurança e disaster recovery. Pronto, enquanto esperamos por perguntas, eu vou voltar a fazer aquilo que fiz no início deste webinar Sim. para quem não estava, que é usar um tracker para mostrar a quantidade de porcaria que nós somos. Ih,
Isto é um bocado melhor dimensionado. Quando navegamos online, eu vou usar sites diferentes agora para o fazer. Não sei. Reparem que já tudo isto está a acontecer antes de me perguntarem se eu quero aceder, se não. Não sei. Ismael, sim, vou já tratar disso e pronto. Aproveitem agora para fazer as questões que tiverem ao João, em relação às gravações de webinars. Irei enviar tanto a da semana passada como a de hoje depois. Pronto, o exemplo que eu estava a fazer aqui enquanto isto acontece é eu fui ao Jornal Expresso, antes de me perguntarem o que é que fosse, e eu tenho todos estes pontos que me estão a pedir contactos em DNS. E é como eu disse, isto pode ser tudo e mais alguma coisa, eu não sei o que é que isto é. O mais provável neste caso é que me estejam a pedir dados de navegação e cookies, porque estão aqui agregadores de conteúdo. Eu depois movi-me a seguir isso para o XE. O XE é um currency provider, é normalmente o que as pessoas usam para saber o câmbio do dólar contra o euro. E vemos que, por exemplo, o Will Clark tinha que estar aqui com o Google Tabs, mas, por exemplo, está aqui o DoubleClickNet, que é um dos maiores agregadores de conteúdo do mundo e que fornece, portanto, o modelo desta companhia é muito simples. Esta companhia obtém os vossos dados de navegação destes websites todos e através deles o que ela faz é vendê-los depois à Amazon ou ao LinkedIn ou ao Facebook porque eles antigamente colhiam os vossos dados e agora não o podem fazer por causa do regulamento geral de proteção de dados, mas por simplesmente compram-nos por trás. Um, e portanto, vemos que a evolução de um lado para o outro tem duas coisas, que é eu tenho olhos encarnados aqui, eu tenho olhos encarnados aqui sem sentido nem achado, e tenho uma ligação entre dois que é de facto perigosa. E de facto, com Google Analytics ou com Google Tag Manager, eu inclusive até ao site da Segurança Social, eu tenho ligações, já para não falar que eu não devia ter olhos encarnados no site da Segurança Social, mas pronto, isso já é um ponto à parte. Mas portanto, todos estes pontos estão a pedir informação daquilo que eu estou a fazer, estou a casá-la, e se por acaso me quiserem atacar, têm uma informação consolidada minha. Agora, há outros websites, eu por acaso usei 3 websites que são, à partida, legítimos, não é? Expresso mesmo assim, apesar de tudo o que aconteceu ao Grupo Impresso o ano passado, acho que tem que ser visto como um website legítimo. Agora, o problema é que o mesmo canal que usa para passar estas coisas todas, que provavelmente são pedidos de conteúdo, mas mais uma vez eu não sei, porque ninguém me perguntou nada, um, podem ser mapeamentos de rede, podem ser descarga de extensões, pode ser uma data de coisas e eu devo impedir isto. Se eu tivesse usado algum tipo de filtro no canal DNS já agora, e eu vou repetir a navegação, o primeiro resultado é a velocidade com que o website descarrega em relação que anteriormente. E vemos que eu não tenho advertising em lado nenhum. Só próprio do próprio Expresso, do próprio web server. Eu não tenho advertising externo em lado nenhum. E depois, eu não me lembro qual é que foi o segundo que eu fui. Foi o XE. Portanto, quebra total em termos de relações entre os dois. Portanto, não estou a passar informação de um lado para o outro. E depois o terceiro foi a segurança social, onde a mesma coisa acontece. Portanto, é assim que eu escondendo o que eu estou a fazer, mas nomeadamente não respondendo a estes pedidos, não afeta a minha navegação, e de facto torna muito mais rápida a velocidade de descarga dos websites. E bloqueia-me todo o tipo de advertising. Normalmente no Jornal Record tem aqui que se vocês tentarem abrir uma página de advertising aqui em cima, que pura e simplesmente desaparece quando quando, quando ativamos o analisador de conteúdo, já para não falar que torna a nossa navegação rápida. Há um ângulo às vezes que as pessoas, quando falam em DNS Protection, muitas vezes não falam, mas convém. O DNS Protection tem outra vantagem simpática. Quando eu tenho muitos utilizadores em rede, às vezes eles queixam-se da rede está lenta precisamente porque
pela quantidade de descargas que eles fazem enquanto navegação, utilizador a utilizador, porque tem muitos utilizadores. O DNS Filter corta 75% deste tráfego, portanto é uma maneira de fazer render os devices de rede mais e de dar uma melhor, um melhor serviço de rede ao cliente. Mas essencialmente o meu ponto é de facto este. E voltando a esse slide, eh, é quando se usa muitos efeitos e depois os slides demoram muito a andar para trás. Hum. É de facto isto, que é o que é o canal DNS, a que é que eu me exponho e os pedidos que me são feitos através deste canal. E em segundo lugar, aquilo que eu demonstrei, que é a kill chain no endpoint começa na análise de ficheiro no pré-descarga e que um analisador de DNS permite-me cortar em 80% dos ficheiros que chegam até o endpoint security e, portanto, testa a minha percentagem de endpoint security para melhor. E, essencialmente é isto. O produto em si, como eu referi, quem tem o Webroot é facílimo de licenciar, é simplesmente ativar e cobrar. Malwarebytes, o conceito é exatamente o mesmo, ativar e cobrar. Acho que ninguém tem dúvidas. Foi conciso e fluido. Pronto, para quem não conseguiu estar presente na semana passada, e já que estamos a cumprir calendário mais 2 ou 3 minutos, já que não há dúvidas, nós explicámos realmente que a Minitel representa 3 soluções de endpoint security como base de segurança, a Webroot, a Malwarebytes e a Viper, e que as três complementam algumas das suas proteções com módulos extra e que as três variam, as três têm lugares completamente diferentes, ou seja, nós não as vemos como concorrentes, vemos que, claro, são endpoints, portanto, endpoint concorre sempre com endpoint, não é? Mas vemos-las essencialmente como nós acreditamos que os providers de tecnologia devem trabalhar com soluções que estejam mais confortáveis. Eu honestamente, porque a minha experiência ou é enterprise ou é PMEs, na parte das pequenas e médias empresas, eu prefiro o Webroot por causa da base de detecção. Sou muito sincero com isso. É é o melhor endpoint que eu conheci em termos de inteligência artificial e automatização, e portanto foi sempre a minha preferência. Agora, reconheço que quando eu parto para um determinado patamar de empresas ou quando eu tenho determinadas condições, por exemplo, empresas entre 50, 75 ou mais do que isso utilizadores, ou quando eu por isso simplesmente tenho uma aplicação e a cloud invalidou aquela aplicação e eu quero abrir exclusões e aquilo não está a funcionar, às vezes é bom trocar para um endpoint que tenha uma parte de cloud e uma parte de assinatura com uma equipa de cibersegurança. E é aí que a Malwarebytes entra muito. Outro ponto muito relevante é os sistemas operativos. Historicamente é muito complicado um antivírus, que seja um antivírus de última geração capaz de lidar com ransomware, como é a maior parte dos antivírus cloud, lidar com Apple. E mesmo os antivírus convencionais de assinatura sempre trabalharam muito mal com Apple, porque sempre foi muito complicado porque o código da Apple é código proprietário. E isto estendeu também isso a devices móveis. Isto criou uma ilusão que as pessoas não precisam de antivírus em Apple e essa realidade largamente está a mudar. Primeiro porque o código da Apple não é tão secreto como era há 10 anos atrás no tempo do Steve Jobs. As integrações todas que a Apple fez com que houvesse muita coisa exposta e muita forma de lá entrar. E em segundo lugar porque a utilização subiu de tal forma que as aplicações misturaram-se um bocadinho entre o que é iOS e o que é Android, e por causa disso começou também a ser necessário haver proteções para isto. Portanto, outra coisa que eu gosto nesta tecnologia é o facto dela ser compatível com Apple ou com iOS, que é algo que, por exemplo, com o Webroot nunca foi uma valência da solução. Agora, essencialmente é aquilo que eu expliquei. Eu mostrei aquele slide da kill chain com as diferentes fases, que como é que cada um destes endpoints responde às diferentes fases, e aqui é mais qual é o entender da solução em relação às ameaças. Portanto, o Webroot, o entender é eu tenho uma super cloud,
que é o motor de ciberameaças mais abrangente e mais avançado que eu conheço com a inteligência artificial, que o que faz é, vai buscar informação a vários pontos em tempo real e impede as ameaças de entrar. A Viper tem uma ideia diferente. A Viper diz: Ok, eu não faço nada disto, nem quero construir uma cloud desse tamanho, nem consigo, mas eu tenho muitos clientes pelo mundo fora em farma e advocacia. E, portanto, enquanto eles vão ter uma base que é alimentada por várias fontes ao mesmo tempo, eu consigo ter uma super equipa de segurança só olhar para os meus dados, que vai, se calhar, olhar para a indústria farmacêutica melhor, 1 ou 2% melhor do que eles conseguiriam fazer. Portanto, eu vou focar-me nestas indústrias. Já para não falar que os meus utilizadores têm tanta coisa no meio deles, muitos deles contribuidores para a base de inteligência da Bright Cloud, podem ter firewalls da Palo Alto ou firewalls da Fortinet, outra coisa, que de certa forma essa análise, embora não tão abrangentemente, já está a ser feita e portanto pode ser complementada por uma de segurança diferente. A Malwarebytes o que diz é ok, e é o que dizem a maior parte dos antivírus híbridos, como é o caso, por exemplo, da Sophos, é ok, eu não consigo criar uma cloud deste tamanho, nem criei, mas eu tenho uma boa super equipa de cibersegurança e portanto o que eu vou fazer é vou fazer meio-meio, que é, eu vou buscar alguma parte da minha cloud, venha à minha cloud onde for, e aqui a cloud vem de diferentes pontos, vem dos endpoints que têm, neste caso, Malwarebytes, ou que têm Sophos, ou o que for, que têm diferentes instrumentos, ou vem da minha equipa de segurança que está, como os antivírus de assinatura, a atualizar a minha base de inteligência semanalmente. E, portanto, o complemento destas duas não vai ser este, mas também não vai ser este, e, portanto, vai criar pontos positivos e pontos negativos. Pontos negativos é que ameaças automatizadas vai, obviamente, perder em relação a uma cloud. Pontos positivos é que, em relação a ameaças um pouco mais complexas e personalizadas, com a equipa de cibersegurança vai ganhar em relação a uma cloud. As ameaças zero day, pelo menos no primeiro impacto, porque o esquema de uma cloud de cibersegurança é sempre o mesmo, que é, a partir do momento em que um computador foi infectado na China, no Bangladesh, em Portugal, em França, ou nos Estados Unidos, ou onde for, e aquele PC tiver webroot, a cloud vai ser avisada, olha, este ficheiro deu-me problemas, avisa todos os endpoints no mundo inteiro, cuidado com isto. E, portanto, em tempo real, o estrago é muito pouco, é imediatamente avisada. Mas há sempre alguém que se queima, não é? Quando eu tenho ambientes muito sensíveis, o queimar pode querer dizer um data center gigantesco tipo Vodafone a ser desligado. E, portanto, isto não é uma proteção que seja aceitável, tem que se pôr várias. A ideia de colocar um endpoint híbrido aqui, às vezes pode ser ok, eu quero buscar um bocado disto e um bocado daquilo e conseguir os dois se eu tenho outras proteções à frente. Portanto, é uma decisão que tem a ver com o tamanho da empresa e com que outras coisas é que lá existem ou não, e também qual é o staff que pode gerir isto internamente, porque depois eu vou querer acionar outros conteúdos que vou ter que ser manuais, que com WebRoot seriam automatizados e feitos pela cloud, aqui eu vou ter que os incorporar, como por exemplo EDR. E se eu quiser incorporar EDR, pá, é ótimo, eu tenho uma coisa que lê mais sinais, mas vai-me dizer, olha, eu li este sinal, se eu não tiver um executante de IT que consiga lidar com eles ou que saiba lidar com eles, não vale a pena eu ter isto, só vou ter, é como aqueles antivírus de antigamente, há 20 anos, que aparecia uma janela a dizer, este ficheiro queres bloquear ou deixar passar, queres deixar ou bloquear ou deixar passar. Se eu tiver um SOC ou se eu for uma grande empresa, o meu trabalho é esse, é estar ali o dia inteiro a ver se passam 4 ou 5 falsos positivos e saber o que é que eu faço com eles e vê-los funcionar. Agora, se eu sou uma PME ou não tenho IT, ou o meu IT é uma pessoa que arranja computadores e máquinas virtuais e pouco mais, é muito, muito, muito questionável eu pagar por este produto e ele não me vai servir efetivamente para nada. Portanto, vale a pena fazer um trade-off entre os antivírus cloud, os antivírus cloud de assinatura e os antivírus de assinatura, e especialmente também sobre, no caso dos híbridos, que têm esta forma de, ok, a cloud não faz tudo, mas eu tenho estes módulos todos que vou complementando até eu ir melhorando a minha proteção, até estar se calhar ao nível de uma cloud ou perto disso. Mas que módulos é que eu de facto vou conseguir gerir e vou conseguir acionar? As duas tecnologias têm um módulo DNS que funciona exatamente da mesma forma. Portanto, usando os agentes dos endpoints instalados das máquinas, WebRoot, ou WebRoot DNS, portanto, WebRoot Endpoint, ou Malwarebytes DNS, Malwarebytes Endpoint Protection, um, usando esse agente, eu travo contacto constantemente com o mecanismo cloud destas seguranças para dizer, ok, esta ordem pode passar ou não, este IP é legítimo ou não, este comportamento é legítimo ou não. Em termos de comparação das duas soluções, honestamente, a realidade dos factos será sempre esta, que é, vai haver uma diferença sempre. A boa ideia é conjugar o WebRoot e o Malwarebytes. Eu não posso fazer isso. Portanto, eu quando uso um endpoint, eu tenho que colocar um DNS desse endpoint. A boa ideia, e não devo conjugar proteções de endpoint, eu não sou fã disso. O que eu digo é, eu tenho uma dimensão das minhas empresas. Eu, por exemplo, eu vou, se me permitirem, e quem está aqui, e eu já estou a Uhum. exaustar o vosso tempo, que me saiam se tiverem que ir, mas por exemplo, eu vou recuar até o webinar que nós demos na semana passada para explicar um bocado isto.
Porque o que nós explicámos neste slide da semana passada é que as empresas não são todas iguais e, portanto, o cibercrime também não vai ser. Empresas até 10 utilizadores, normalmente o que é o meu stack tecnológico é um POS, por exemplo, se for uma loja aberta a público, ou retalho, ou o que for, ou pronto a comer, ou um PC e normalmente um NAS. Se houver, às vezes nem sequer há, às vezes são computadores de utilizadores, como por exemplo em startups, que estão simplesmente a trabalhar em parceria uns com os outros. Usam um e-mail, usam um browser e usam um ERP Cloud. As ameaças que eu tenho neste tipo de stack são malware, essencialmente email phishing e também browser phishing, mas ransomware é a minha número 4. Porquê? Porque como eu não tenho redes unidas com servidores, só tenho nas empresas que já são maiores, que têm 7, 8 utilizadores e já são escritórios, costumam ter servidores, as outras não costumam ter redes unificadas, o ransomware normalmente não se manifesta. O ransomware entra na minha máquina e como não vê ligações à rede quando tenta pedir controles, olhem pelo canal DNS, o que o ransomware vai dizer é: ok, isto não vale o meu tempo, eu vou ficar aqui dormente, que é no dia em que este computador entrar numa rede conectada, aí sim eu assento, mas eu vou ficar aqui quietinho. E é por causa disso que muitas vezes as pessoas me dizem, e dizem-me isto todos os dias, ainda ontem ouvi isso, eu não tenho antivírus sequer no meu computador e nunca fui encriptado por ransomware. E dizem aquilo como: A, os antivírus não funcionam e não servem para nada, ou B, a proteção da Microsoft é do caraças, ou C, eu sou excelente e não sou abrangido por isto de ransomware. E que uma pessoa diz é o mais provável, e eu, quando me dizem isto, às vezes, quando tenho o computador à mão, eu executo análises para lhes mostrar que o computador, na verdade, está cheio de ransomware e malware dormente, mas que o ransomware não se vai manifestar. O ransomware não se vai manifestar porque o ransomware é um vírus inteligente. Se não vir ligações de rede, não se vai manifestar. Mas o que eu queria dizer aqui é os stacks tecnológicos das empresas com diferentes tamanhos são completamente diferentes. Por exemplo, eu mostrei a empresa até 100 utilizadores, que pode ser uma loja, um pequeno escritório ou uma startup, por exemplo. Como também mostrei uma empresa até 50 utilizadores, eu já tenho servers, onde eu já uso email, por exemplo, e Teams. Eu já uso ERP, que normalmente é on-premise, e CRM. Com a indústria, a diferença, por exemplo, é usar software de produção. Portanto, as ameaças mudam. E porque as ameaças mudam, eu tenho que ajustar a proteção ao que eu quero fazer. Porquê é que nós, por exemplo, distinguimos as proteções? Porque nas proteções de endpoint security, que estava aqui neste slide, a proteção de endpoint security vai fazer essencialmente a mesma coisa, portanto, ela não vai diferir muito, ela vai funcionar neste espectro. Está bem, há uns endpoints que cobrem uma outra camada aqui, mas ela vai funcionar essencialmente aqui. A diferença é qual é o entendimento dessa proteção de endpoint security em relação a estes sinais que estão a acontecer. E aqui é que é a grande diferença. Eu conheço, e expliquei isto no último webinar que nós demos, eu conheço 3 escolas de cibersegurança. Portanto, estas tecnologias todas de cibersegurança, o que elas fazem, elas medem sinais. Mas o medir sinais não é como é que eu reajo aos sinais que eu estou a ver. Isso é feito pela base de inteligência das tecnologias de endpoint. Há 3 tipos de bases de inteligência. Signature-based, que é fácil de perceber, e é o que acontecia muito nos antivírus antigos, na Symantec, ainda hoje, na Symantec, na Kaspersky, na EZ, na F-Secure, Trend Micro, os antivírus mais clássicos que nós temos, que é, eu tenho os endpoints a receberem atualizações periódicas de informação numa lista de assinaturas, e uma lista de assinaturas é uma espécie de uma guest list que diz estes ficheiros todos deram problemas pelo mundo fora, está aqui o resto destes ficheiros e, portanto, se por acaso este ficheiro tentar passar na tua máquina ou tu o vires, para-o porque pode ser ransomware, pode ser malware, porque já vi que isto deu problemas no passado. É um tipo de segurança que essencialmente tem 2 problemas. Primeiro, ela é atualizada de X em X tempo e, portanto, ela é ineficiente, nomeadamente contra ransomware. Então, se vocês têm uma base de inteligência, ela é atualizada por uma super equipa de cibersegurança que está uma semana a recolher observações. Passada essa semana, emite um live update. Esse live update é descarregado por um servidor e depois propagado para os vossos utilizadores. As atualizações médias da assinatura são 8 dias. O ransomware, por exemplo, destruiu os antivírus da assinatura porque o vírus muda de cara de 4 em 4 horas. Era absolutamente impossível ter este método. Onde o antivírus Signature Base funciona muito bem é contra malware e por isso é que ele ainda é o rei do consumo. Os computadores pessoais têm muitas vezes antivírus de assinatura, ainda por exemplo a líder em Portugal, eu penso que é a Kaspersky ainda em antivírus de consumo, precisamente porque o que eu quero ver se eu for um computador de consumo, eu já sei que, como eu não estou numa rede, o antivírus não vai, o ransomware, desculpem, não se entrar, provavelmente não se vai manifestar, e portanto a minha grande ameaça é malware. É malwares que me apagam clouds, é malwares que me lixam aplicações, é malwares que recolhem informação e mandam para fora, ou malwares, por exemplo, que
mineram bitcoins, por exemplo. Portanto, há vários malwares ou que gravam cartões de crédito, por exemplo, ou passwords. E, portanto, o que eu quero fazer eu quero fazer scans intensos para ver se há malwares que estão a fazer coisas que não deviam fazer no meu PC. E isto é como funcionam os modelos de assinatura. Agora, tem a grande desvantagem de detecção de ransomware. Há uns anos atrás apareceram modelos cloud-based. Os modelos cloud-based é muito simples. Eu tenho um pincha-velha em cada computador onde eu instalei aquele antivírus. Ele está ligado a uma cloud que é igual para todos os PCs no mundo inteiro ligados por aquele antivírus, e eles estão a analisar em tempo real e a perguntarem à cloud: posso deixar passar este, posso deixar passar este, posso deixar passar este. Mal existe um problema num sítio qualquer no mundo inteiro, o endpoint vai dizer: ok, eu tive problemas com este ficheiro, avisa a cloud e a cloud avisa os outros endpoints todos. Portanto, é um mecanismo que funciona muito bem contra ransomware, porque mal existe uma encriptação, os endpoints são, passado minutos, todos prevenidos em tempo real, e depois usa machine learning, que é como aquela informação toda e permite prever mutações. Portanto, tem essas vantagens. Agora, para construir uma cloud deste nível, e mais uma vez, este esquema foi inventado pela Webroot, porque a Webroot, anos antes de ser um provider de antivírus e de endpoint security, era uma companhia de threat intelligence para alguns dos maiores providers de segurança do mundo, ainda hoje é, para Palo Alto Networks, Fortinet, Dell, SolarWinds, parte da Microsoft também, a HP, a Swiss, tudo que é a linha Layer 3 da Swiss, por exemplo, e portanto, a F5 também, a A10, a Lot, portanto, um conjunto de providers mundiais, todos eles, nas suas aplicações, nos seus softwares, têm um pinchavelho Webroot que está a colher informação e a alimentar esta cloud. Portanto, o grosso da informação que alimenta a cloud do Webroot nem sequer vem dos endpoints do Webroot, vem dos outros sítios onde a tecnologia Webroot está presente, mas que são outras seguranças ou outras tecnologias de facto. E, portanto, isto criou uma cloud massiva que a OpenText, que é a dona do Webroot, se dedica a aumentar todos os meses, comprando novas companhias de cibersegurança e adicionando dados aqui dentro. Foi assim que a Carbonite, que pertence à OpenText, foi adquirida e fundida com o Webroot. Foi assim que a Zix, que agora pertence, foi adquirida e fundida com o Webroot, a Mailstory e assim sucessivamente. Agora, é claro que não é possível criar uma cloud deste tamanho sem se ter esta posição. Isto não quer dizer que não haja um meio-meio a fazer, e, portanto, o que as outras tecnologias de segurança que não queriam ser só para malware e queriam lidar com ransomware, mas não tinham uma cloud deste tamanho que fizeram, foi criar uma tecnologia que se chama Hybrid Based, que é: eu vou ter uma parte realmente de cloud, mas eu vou ter uma super equipa de assinatura para complementar esta proteção. O que é que isto diz? Diz que contra ataques automatizados eu provavelmente vou ser um bocadinho menos eficaz do que uma proteção cloud, porque aquela detecção em tempo real a minha é mais lenta porque eu tenho menos observações e uma cloud mais ineficaz, mas aquelas ameaças zero day que a cloud vai deixar passar porque nunca foram reportadas, eu se calhar analiso-as um bocadinho melhor. E o trade-off é este. E o que eu queria dizer aqui é: eu mostrei há bocado os stacks tecnológicos das empresas e isso foi muito relevante. Porquê? Porque as empresas, quanto maiores são, maior é a percentagem de ameaças personalizadas que elas têm. Portanto, as empresas têm dois tipos de ameaças: ou automatizadas, são ameaças que são configuradas como ransomware as a service, por exemplo, por um sítio qualquer, e um bot está a veiculá-las em websites, em e-mails, no que for. Eu não escolhi os meus targets, eu explorei uma vulnerabilidade ou simplesmente mandei aquilo para o ar como se fosse o Covid. Um, com ameaças personalizadas é quando eu tenho mesmo alguém, uma super equipa de segurança de cibercrime, que está a trabalhar para entrar naquela ameaça. Agora, isto só acontece em empresas de determinado tamanho ou que são de determinadas indústrias. Portanto, quanto maior eu sou, mais específico eu sou em termos de empresa, maior é a percentagem de ameaças personalizadas, mas também é o maior número de utilizadores e outras seguranças que eu tenho para diluir um bocadinho o risco. Por isso é que eu sou um fã de, para empresas, pequenas e médias empresas até 30 utilizadores, a minha segurança endpoint de eleição é o Webroot. E para mim é isto. Entre 30 e 50 há ali uma sobre híbrida entre cloud-based e hybrid-based. Se o hybrid-based for barato o suficiente, e no caso de Malwarebytes ele é, podemos arriscar entre uma ou outra, depende das nossas preferências pessoais. A partir daí, nos 50, 75, também é meio-meio, embora aqui eu dou se calhar maior vantagem à hybrid base, porque eu aí se calhar já tenho seguranças de rede e outras coisas que me permitem compensar os percentuais que eu vou perder por não ter uma cloud tão abrangente, e se calhar eu tenho pessoal da IT interno que me permite usar outras ferramentas que eu se calhar quero pagar no hybrid base para ter, como por exemplo EDR, que não me vão ajudar nada se eu for uma pequena empresa a ter estes utilizadores, mas aqui se eu já tiver um utilizador que esteja treinado, que saiba gerir aquelas proteções e que se sinta mais confortável com isso, pode ser um ponto dele conseguir fazer o melhor trabalho dele. A partir dos 75 utilizadores, eu voto muito mais hybrid based, e a partir dos 150 normalmente signature based, porque eu já tenho tantas proteções ao mesmo tempo, entre seguranças de rede, filtros, analisadores, o que for,
email filters, o que for, que eu aqui já vou querer uma coisa que se ponha atrás disto tudo só para lidar com os ficheiros que de facto passarem. E aí sim, eu quero aquela super equipa de cibersegurança a lidar com estes ficheiros. E expliquei que a Minitel representa três tecnologias de endpoint security que cada uma respeita a uma destas escolas. A Viper e Signature Base, e por isso é que os nossos clientes com Viper em Portugal, os clientes dos nossos clientes com Viper em Portugal, são companhias de farma ou companhias de advocacia que são muito grandes, porque a Viper tem um nicho muito importante aqui e aquela equipa de segurança lida muito bem com este tipo de ameaças. Cloud-based, onde nas PMEs nós lidamos muito com o Webroot, e agora vemos ali um sweet spot entre os 50 e os 150 utilizadores, vamos dizer assim, mas mais pronunciado entre os 75 e os 150 utilizadores, onde existe algum espaço para tecnologia híbrida, porque já há IT interno, já há alguém a gerir o IT, que não é verdade das empresas de 10, 15, 30 utilizadores em média, e que sabe o que está a fazer, não está lá só a restaurar máquinas, ou a gerir máquinas, ou a dar apoio aos utilizadores, é alguém que tem estudos e sabe o que é que está a fazer, ou deverá saber em segurança, já lhes podemos dar algumas ferramentas para eles complementarem a proteção que terem e quererem reduzir ainda mais o risco. E por causa disso, nós olhamos para Malwarebytes como uma segurança que tem um price point inferior, por exemplo, ao price point da Sovos, mas que de facto consegue-me conferir a níveis de proteção semelhantes por usar os mesmos módulos complementares. Por exemplo, tem um módulo de verificação de patches que eu posso fazer, tem um módulo de análise de vulnerabilidades, tem um módulo de DNS, tem um AppLocker agora que saiu agora e que é novo, é a primeira vez que eu vi, tem EDR ou também permite licenciar MDR. Portanto, a diferença aqui é eu tenho que perceber como é que são os meus clientes, quem é que deles vai gerir a tecnologia e como é que é o meu objetivo de gestão. Se eu tiver um cliente final que vai querer gerir a própria tecnologia, um, e que está ali entre aquele sweet spot, vamos dizer, entre os 50 e os 150 utilizadores, uma tecnologia híbrida pode ser boa ideia e ele se calhar vai se sentir mais confortável com isso. Se eu tiver um cliente que seja abaixo dos 50/105 utilizadores e que não tenha IT interno, ou sou eu que lhe giro a tecnologia dele e a segurança dele, cloud-based para mim é o melhor caminho e posso complementá-lo com outros módulos, como o que falámos neste seminário, que é o módulo DNS, ou até um módulo Security Awareness Training, como o Webroot também tem, por exemplo. Se eu tiver um cliente enorme que tem não sei quantas proteções, se for de uma indústria específica, talvez uma tecnologia de assinatura, e aqui depende delas. Por exemplo, a Viper é uma muito específica para um determinado grupo de indústrias. Há outras tecnologias de assinatura que podem ter uma ou outra indústria base, mas a maior parte delas são antivírus de consumo. Portanto, tem que se ver esse trade-off aqui. Mas, por exemplo, ainda hoje em Portugal, o antivírus das grandes empresas privadas, por exemplo, é a Symantec. Porquê? Porque a Symantec tem um nicho é um antivírus de assinatura que tem um nicho tão forte em virtualização no que ficou, que quando eu já tenho tantas proteções e até tenho um antivírus nos postos, naqueles servidores críticos para o analisador final, eu quero colocar a Symantec. A Vibe, por exemplo, também tem um produto chamado Threat Analyzer que faz exatamente a mesma coisa e que, por exemplo, é responsável pela segurança dos servidores do Banco de Portugal, por exemplo, para dar um exemplo. Hum. Portanto, convém perceber que eu tenho é que perceber os meus clientes, quem é que vai gerir a tecnologia e qual é o à vontade que eu e esse cliente têm e escolher proteções com base nisso. Isto para responder à pergunta que me fizeram, se a ideia era complementar, era boa ideia complementar Malwarebytes com Webroot. Eu não posso Malwarebytes com a Webroot. Eu, quando uso o DNS filter de uma determinada tecnologia, eu tenho que ter o endpoint dessa tecnologia, porque o que vai alimentar esse DNS é o endpoint, é o agente do endpoint. Portanto, eu nem sequer consigo licenciar Malwarebytes DNS com o endpoint Webroot. Eu preciso de comprar um agente, um endpoint Malwarebytes. E o Webroot é a mesma coisa, eu preciso ter um Webroot Endpoint Protection. Portanto, a ideia é no tipo de clientes que tiverem Webroot e que estão alvo destas vagas, licenciar o Webroot DNS é boa prática por todas as razões que eu expliquei durante este seminário. Nos clientes que adotarem Malwarebytes Endpoint Protection. Eu esqueci-me de dizer uma coisa. Obviamente que há exceções entre aqueles tamanhos de empresa que eu disse. Por exemplo, uma exceção enorme em termos do Webroot é que PMEs ou empresas de qualquer tamanho com Apple devem adotar Malwarebytes porque é o único antivírus que eu conheci que tem uma boa compatibilidade com a Apple, por exemplo. Portanto, mesmo que eu naquela fasquia preferisse o Webroot, a, a tecnologia não está lá para mim porque o Webroot, como a maior parte dos antivírus, funciona mal com a Apple. Malwarebytes é o primeiro caso disso. Por exemplo, se eu tiver devices móveis na indústria, eu não tenho ainda capacidade de cobrir devices móveis com o Webroot. Malwarebytes tem essa capacidade, por exemplo. Portanto, há exceções. Outras exceções é quando nós temos às vezes parceiros que têm aplicações que eles próprios configuraram nos clientes deles e as aplicações às vezes não têm o código tão security by design como eu gostaria de ter. E portanto,
o que vai acontecer é que a base de inteligência do Webroot começa a ver determinados sinais e começa a cortar o acesso àquela aplicação. E depois os parceiros têm que ir à consola e abrir uma exceção e fazerem por conta e risco deles. Agora, eu posso não querer estar a fazer isto, eu não posso querer estar a abrir uma exceção na minha consola para as minhas próprias aplicações. Nesses casos, por exemplo, Malwarebase também pode ser uma ideia diferente. Tem muito a ver com o tipo de clientes que eu tenho e as ameaças que eu tenho e como é que eles vão ver isso. Por exemplo, eu às vezes falo com parceiros nossos que têm clientes que são companhias muito pequeninas. E eu expliquei que as companhias muito pequeninas, como não têm redes cabeladas, o ransomware raramente manifesta-se. As companhias abaixo de 10 utilizadores ahm, e que não têm servidores que liguem os postos, o que elas veem é malware. E isso é que os afeta, porque mesmo se o ransomware entrar nas máquinas delas, ele não se vai manifestar porque ele não vê uma rede cabelada, ele pura e simplesmente opta por não se manifestar. O que os afeta realmente é malware. E que tipos de malware é que podem ser? Podem ser malwares que crasham aplicações, que, por exemplo, apagam clouds, apagam o vosso e-mail, apagam o vosso Teams, apagam o vosso Dropbox, ou que capturam cartões de crédito ou capturam passwords. E isto é o principal problema deles. Ah, o que eu quero ver, se eu for um cliente desse tipo, se calhar, é como eu sei que ransomware não é um problema e malware é um problema, eu quero uma coisa que esteja exaustivamente a trabalhar para mim e se calhar atrasa-me as máquinas, mas exaustivamente vai estar a trabalhar para mim. Por isso é que às vezes nas fasquias mais pequenas e no consumo se preferem endpoints de assinatura. Ok? Portanto, tentei cobrir um pouco os casos todos e explicar aquilo que é o meu entendimento, mas o bottom line eu acho que cada pessoa deve trabalhar com a segurança que se sentir confortável. De preferência que elas sejam com consola centralizada e que vos permitem ter um esquema de pricing que vos beneficie enquanto integrador de tecnologia. Porque eu sou-vos muito sincero, integrar tecnologia é uma coisa em que a vossa escala tem que ser crescente, ou seja, vocês têm que fazer mais dinheiro consoante o número de clientes que vocês tiverem. Caso contrário, torna-se muito difícil, porque vocês não vão conseguir prestar suporte às pessoas todas em tempo real e têm que permitir às tecnologias que o façam. Mas quando tiverem que o fazer, vocês têm que ser pagos para isso. E o objetivo, eu acho, de qualquer provider de tecnologia será um dia cobrir mais clientes e providenciar melhores serviços. E para isso nós temos que parar de perder, entre aspas, tempo em serviços que efetivamente não nos estão a pagar. Por isso é que eu sou um grande believer das consolas centralizadas e MSP, como o Webroot, por exemplo, e o Malwarebytes neste exemplo tem. Pronto, estiquei-me um bocadinho para responder à pergunta Uhum. do Diogo. E também, como eu acabei este webinar cedo e já estava em overtime e ninguém me fez perguntas, optei também por tomar um bocado as rédeas. Não sei se, entretanto, alguém tem alguma pergunta para me fazer. Ok? Então, se não existem perguntas, resta-me agradecer-vos a atenção que me deram. Ahm, a gravação pode ser solicitada pelos canais normais, ou seja, peçam a gravação em next@minitel.pt, escrevam um e-mail e a gravação é Para enviá-la, sim. fornecida. Pronto, mas Uhum. essencialmente o que tentámos explicar aqui hoje é o canal DNS e, e porque é que ele causa um perigo inerente à segurança das empresas e como é que eu me defendo. Obrigado por toda a atenção que me deram e quaisquer dúvidas que vocês tenham, estamos aqui para ajudar, seja no que for, next@minitel.pt e não tem que ser só dúvidas disso, podem ser outro tipo de dúvidas, por exemplo, há parceiros que nos escrevem porque querem fazer determinados serviços de cibersegurança ou porque querem perceber um bocado como é que é o mercado ou porque têm dúvidas em tecnologias ou
querem, por exemplo, a nossa opinião, nós estamos aqui para ajudar, portanto, estamos à distância de um e-mail, é só escreverem. Da minha parte, mais uma vez, obrigado por toda a atenção que me deram e desejo-vos uma boa semana e uma boa terça-feira e uma boa semana. Obrigado a todos pela presença. Relembro que também na sexta-feira iremos ter outro webinar sobre a demonstração da consola da Malwarebytes, que será dado pelo António, pelo nosso pré-venda. Obrigado a todos e uma excelente Obrigado. semana.